Olá pessoal, aqui vai mais uma dica de V-Ray e nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você pode fazer um material de fogo aceso. Então eu tenho essa cena aqui feita já, né? E vou ensinar como você pode colocar essa lareira aqui acesa, né? No caso eu já tinha feito as imagens, seria no caso esse fogo aqui, né? Então deixa eu ver se tem outros ângulos. Você pode enxergar aqui a lareira acesa, né? Então é um jeito bem simples de fazer. Eu vou mostrar como que se faz, né? Então, voltando aqui para a maquete. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é modelar aqui a parte que vai ficar o fogo, né? Então, o jeito que eu estou fazendo, em vez de fazer só um quadrado, eu dou um volume um pouquinho ondulado nele, né? Para não ficar aquele fogo todo chapado, né? De frente, olhando de frente aqui, não tem tanto problema, né? Que você está vendo uma vista frontal. Mas se você vê um pouco de lado, você não pode ver todo reto, né? Senão fica dar uma certa estranheza nele, né? Então, o que eu vou fazer aqui é modelar uma parte meio curvada, só para na hora de inserir a textura não ficar muito estranho, né? Então, com a ferramenta aqui do arco, vou modelar ele aqui, né? Então, vou fazer um arco para cá e um arco para cá, né? Aí nesse ponto, vou selecionar, vou apertar o F, vou dar um offset aqui, só para eu poder fechar as faces e dar um push pull nele, né? Então tá aqui, vou dar um push pull e fazer esse formato aqui, né? Mas eu quero só uma face, então vou selecionar essas duas faces aqui, eu vou dar um Ctrl X para copiar e cortar, né? Vou apagar isso aqui e aqui eu vou colocar Paste in Place e vai colar no mesmo lugar que eu copiei, né? Aqui eu vou criar um grupo agora e eu vou aplicar a textura aqui do fogo, né? Então vou lá aqui, eu vou no balde de tinta, pegar uma textura qualquer, né? Vou carregar aqui a textura do fogo, seria esse aqui, né? Uma textura bem simples, é só uma. Você pode pegar essa textura aqui na internet mesmo. É só colocar fogo PNG, fogo textura PNG ou Fire PNG, que você vai achar essa textura assim, né? É uma textura de fogo com fundo preto. Vou dar um OK aqui. E eu vou entrar dentro do grupo aqui e vou aplicar a textura, né? Então você pode ver que a textura não está aplicada no modo correto por causa dessa face curva, né? Então o que eu tenho que fazer aqui agora é entrar aqui em geometria oculta para mostrar aqui as linhas para mim, né? E eu vou pegar uma face só e vou colocar texture position para poder ajustar o tamanho da textura, né? Então vou ajustar mais ou menos aqui o tamanho que eu quero, né? Como que ele fica aqui? Talvez eu tenha que aumentar a altura depois, mas não tem problema, né? Então, mais ou menos aqui tá bom. Então, já tem essa face aqui aplicada aqui, né? E para aplicar essa textura aqui nas outras faces no modo correto, você só tem que utilizar a textura como textura projetada e aplicar a textura no restante das faces, né? Então, aperta o botão direito aqui do mouse, texture, coloca projetado. Agora você vem no conta-gota, pega o mesmo ponto que você aplicou aqui a textura, aperta o Ctrl e clica aqui no resto, né? Vamos ver como está do outro lado. Do outro lado pintar também, né? Para ficar certinho. Pronto. Então tem as duas faces aqui com a textura colocada, né? Então aqui já está ok. Eu já posso aqui desligar a geometria oculta para não ficar aparecendo essas linhas, né? E eu vou encaixar o fogo lá, né? Então deixa eu posicionar ele aqui mais ou menos. Eu vou só ajustar a escala dele, né? Deixa eu mais ou menos aqui, né? Pode ver que está bem onduladinho, né? Então é isso aqui que vai aparecer no render. Então agora você tem que trabalhar os materiais dele, né? Então o que você tem que fazer aqui primeiro é no editor de materiais. Você pode aqui dar um preview. O que você tem que fazer aqui
fazer um mapeamento dele, né, de transparência, porque essa parte preta aqui não pode aparecer, né? Então você tem que adicionar um mapa de transparência para ele não aparecer lá no render, né? Então é só você aqui abrir no Photoshop. Eu só vou abrir a textura aqui do fogo, né? Então você pode abrir a textura do fogo, você pode ver que está aqui desse jeito, né? Então para você fazer um mapa de transparência, eu só vou pegar aqui, você vai em imagem, ajustes e você vai em desaturar, né? Para ficar com a cor preta e branca mesmo, né? E lá no mapa de transparência, o que acontece? A parte branca é onde vai ficar transparente e a parte preta é onde vai aparecer. Então, nesse caso aqui, não daria certo, né? Porque a parte preta aqui é o fundo, né? E você quer que apareça o fogo. Então, para você aparecer, é só apertar o Ctrl I, que vai inverter a textura. Ou você pode apertar o Ctrl I, ou você pode vir aqui em Imagem, Ajustes e apertar Inverte, né? Que dá na mesma, né? Então, aperta o Ctrl I, tá ok, né? Então, você já tem aquela textura feita aqui, né? E você pode salvar. Então, eu vou colocar aqui, ó, fogo. Ok. Salvou a imagem. Posso voltar aqui nos materiais, né? Você vai fazer aqui no Diffuse, no Transparency aqui, você vai entrar aqui no Mzinho, trocar para Texa Bitmap e apertar no fogo que você criou ali, né? Então você dá um preview. Opa, tem que desligar o G Transparent Cutoff. Se você não desligar isso aqui, não funciona a transparência, né? Pronto. Agora sim, você pode ver que a parte preta sumiu e o fogo está um pouquinho transparente também, né? Aí já está ok. Se você fazer o render aqui, vai aparecer o fogo transparente, mas vai aparecer que está aceso, né? Então o que você vai ter que fazer? Adiciona o layer de emissivo nele. Você dá um preview aqui, vai sumir tudo, né? Vai fazer só o layer de emissivo mesmo. E para que ele fique com o mesmo tom de luz soltando ali, né? Aqui no Color, no emizinho aqui também, você vai em Texa Bitmap e você vai colocar a mesma textura que você utilizou para colocar aqui no bitmap aqui do Diffuse, né? Então você vai pegar o fogo aqui de novo, vai dar um OK. Aí você pode ver que o fogo apareceu de novo, né? E para deixar ele mais forte, você só precisa aumentar o multiplier dele, né? Por exemplo, aqui no multiplier eu vou colocar um valor, deixa um valor bem alto aqui. Vou deixar um valor de 20, né? Deixa bem aceso ele aqui, né? E também aqui eu vou ativar o Double Sided para ele soltar a luz dos dois lados também, né? Que essa luz vai rebater esse lado aqui da face da lareira da parte de trás, né? Então, já tem o emissivo configurado. Só que a parte preta apareceu de novo, né? Aí você faz a mesma coisa que você fez aqui no Diffuse, né? Então você vai aqui no mapa de transparência, aqui do Diffuse mesmo, né? Vai aqui em Texa Bitmap e busca aqui de novo o mapa preto e branco, né? Vou dar um OK. Quando eu vou dar um preview, você pode ver que a parte preta sumiu e o fogo está aqui aceso, né? Então já está configurado aqui o fogo, né? Então para mostrar como ficou, deixa eu colocar uma posição legal, né? E agora eu vou renderizar a imagem e ver o resultado, né? Então tá aí a imagem renderizada. Pode ver que deu um efeito bem legal, né? Então você pode ver que a parte preta toda daquela parte do fogo já sumiu, né? Só tá a imagem do fogo aparecendo. E o layer de emissivo deixou ele aceso, né? Soltando aquele tipo de luz. E com o mapa de transparência também excluiu aquela parte preta, né? E dá um efeito bem real, né? E a parte da modelagem ondulada aqui também ajuda bastante nessa parte curvada, né? Não deixar ela só uma parte chapada. E com esse princípio aqui você também consegue fazer outras coisas, por exemplo, você consegue colocar um fogo de fogão também. Só colocar um cilindro aqui, por exemplo. Apagar as faces aqui, né? Você pode criar uma textura aqui nova, né? Poder pegar aqui, ó, vai um fogo azul aqui de fogão, né?
Você pode pegar outras texturas também, tem umas texturas que já vem toda em sequência, mas eu peguei só uma chama aqui, né? Você poderia aplicar ele aqui, né? Por exemplo. Já tá muito esticada, né? Então só. Você poderia colocar um fogo de fogão, né? Desse jeito. Deixa eu textura o tamanho dela só pra. Ajeitar, né? Você poderia fazer um fogo de fogão aqui, colocar na boca do fogão. Fazer as mesmas configurações, né? Colocar um mapa de transparência, emissivo também, mapa de transparência emissivo. E você já tem a chama lá feita, né? Então, né, só para esse tipo de chama que você consegue fazer, né? Com a chama de fogão, você pode fazer uma imagem iluminada, por exemplo. E é só seguir esse mesmo conceito que você consegue fazer outro tipo de materiais também, né? Então, com isso eu finalizo minha dica e bons estudos.